Bom dia, meu povo! Está começando mais um quadro Convidades. E hoje temos aqui o nosso 14º convidado, um escritor e também jornalista que vai falar diretamente de Boa Vista, em Roraima. Eu estou falando de Aldenor Pimentel. Escritor já com 5 obras publicadas, com mais de 70 prêmios nacionais e internacionais no campo da literatura, suas obras já têm sido referências de pesquisas acadêmicas. Tem um canal aqui no YouTube onde fala sobre literatura, tem um blog. O cara é um agente cultural pulsante, ativo no cenário brasileiro. Não só no Brasil, mas também já no exterior. Então desenvolve produções não só literárias, como concursos, né? E diversas outras frentes. Então, nós temos o privilégio de receber aqui no 14º Convidades do nosso canal Na Direção da Poesia, um escritor contemporâneo de peso, isso mesmo. Então, privilégio para a gente ter você aqui, Aldenor. Espero que o nosso público possa degustar um pouco mais sobre a sua história, sobre as suas produções, né? E também possam te conhecer e conhecer suas obras. Quem tiver interesse em conhecer o blog do Aldenor, que ele vai citar aqui no vídeo, acessar o canal dele no YouTube ou segui-lo nas redes sociais, contatá-lo para comprar suas obras, basta vir aqui na descrição do vídeo que a gente deixa a receitinha e as indicações completas, tá certo? Então é isso, bora para mais um quadro Convidades com o nosso convidado de hoje, Aldenor Pimentel. Chega para cá, meu amigo, e ocupe esse espaço. Solta a vinheta, Guilherme. Olá, primeiro quero dizer que é um prazer estar aqui, agradecer o convite e é sempre bom conversar sobre literatura. Como a arte e a literatura entraram na minha vida é difícil dizer, parece que ela sempre esteve presente. Eu lembro de, desde criança, gostar de ouvir histórias, as fofocas dos adultos, né? E ouvir meu pai contar causos que aconteceram com ele, com outras pessoas. E eu acho que desde aí já se manifesta meu gosto pelas narrativas. A minha família não tinha muitas condições de me dar de presente livros, ainda que eles chegassem na minha casa, mas um refúgio, principalmente na escola, muito importante nessa fase, era a biblioteca escolar, onde eu gostava de ficar bastante tempo e onde eu emprestava e lia livros. Alguns marcaram não só a mim, mas uma geração inteira, né? E várias gerações que vieram antes e depois de mim, que eram histórias do meu estado, Roraima, histórias indígenas dos povos do meu estado, da minha região. Então, são histórias que falavam muito sobre o lugar onde eu morava, as coisas do meu lugar, e isso me construiu também como pessoa. Como escritor, eu lembro, uma das primeiras lembranças que eu tenho escrevendo é também na escola. Então a escola é um espaço muito importante para mim como escritor. Eu lembro ali pela terceira série do ensino fundamental, a professora passar uma tarefa de casa e eu escrever um poema de 4 linhas sobre o meio ambiente, que era uma temática que me ocupava bastante naquela época. E era uma rima simples que eu fazia, mas que depois eu mostrei para os meus pais e eles ficaram super orgulhosos, me elogiaram. Então eu digo que desde aí foi o meu primeiro reconhecimento público do meu talento como escritor. E essa palavra de incentivo foi muito importante para que eu continuasse escrevendo. De fato, eu sou um artista multifacetado, tenho trabalhado em várias frentes, mas os meus livros, em sua maioria, são livros de prosa. Eu tenho um livro de conto, tenho um romance, tenho um livro infanto-juvenil, também tenho livro em versos, né? Eu tenho um livro infantil que é uma narrativa feita de forma poética, que é a inacreditável história do Milho Gigante, que nasceu como cordel, então é uma publicação também, poesia, e que ganhou uma versão para o cinema, ganhou uma versão filme de animação. Além disso, eu tenho um trabalho com
produção, gestão cultural, militância cultural. Eu tenho um espaço de leitura e pesquisa em artes, que leva o meu nome, e que, além de ter um acervo de obras, principalmente de literatura de autores do meu estado, que é Roraima, numa tentativa de aproximar essa produção literária do público, fazer esse público conhecer essa literatura feita aqui, eu também desenvolvo nesse espaço ações de incentivo à leitura, né? Então são diversos projetos que levam escritores às escolas, estão formando público entre os estudantes, público leitor, ações como concursos literários, lançamento de livros, saraus, são ações que incentivam a leitura, que formam público, né? Uma tentativa de desenvolver uma cena sustentável da literatura no meu estado. Além disso, no trabalho de militância cultural, tenho atuado nos últimos anos em diálogo com o poder público, a tentativa de formular leis, decretos, editais, né, políticas públicas voltadas ao incentivo à cultura, entendendo a cultura como esse lugar, né, essa atividade primordial para o desenvolvimento humano e o desenvolvimento de um município, de um estado e do país. Bem, ao longo da minha carreira eu tenho atuado bastante, participado de concursos literários, tenho tido bons resultados em algumas vezes, já conquistei cerca de 70 prêmios literários, nacionais e internacionais, e algumas das minhas publicações são resultado disso. Tenho participado de antologias, revistas literárias, e a minha primeira publicação individual, então, é esse livreto conto, Deus para a Presidência, que é uma sátira política, e foi uma das 5 histórias selecionadas num concurso literário de Portugal. Selecionou 5 histórias em língua portuguesa. Então, concorri com autores brasileiros, portugueses, de outros países de língua portuguesa, então foi bem interessante essa primeira experiência de publicação. Depois veio este livro aqui, que é o meu primeiro livro de contos, se chama Livrinho da Silva, e são histórias que giram em torno desse universo, né, de ler, de escrever, o universo do leitor, do escritor, uma reflexão sobre como a literatura, o contato com a leitura muda a nossa vida, ou sobre como funciona esse mundo, né, de ler, de escrever, sobre essa experiência e outras formas de pensar a leitura e a literatura e o livro na existência das pessoas. Depois eu publico esse cordel, A Inacreditável História do Milho Gigante, que é uma comédia, uma fábula com animais da minha região, que é Roraima. Então tem formiga, tem o tamanduá, tem um milho gigante ali que é objeto de disputa. E essa história, que nasceu como cordel, ela virou filme de animação, como eu já falei. Então ganhou prêmios também em festivais de cinema no Brasil, ganhou 4 prêmios na Índia. E depois disso eu resolvi publicá-la como livro infantil. As imagens do livro são as imagens do filme, tem também uma página para colorir. Então é uma fábula, né? Então traz um ensinamento, mas também é uma fruição, né? Faz o público, o leitor, criar sua própria interpretação sobre a história. E eu tenho os livros que foram publicados por meio de edital de publicação, né? Tenho este, que é o Dourado de Brisa, que é um romance que eu publiquei com recursos de um edital da Secretaria de Estado da Cultura, aqui de Roraima. E é uma história que se passa aqui em Boa Vista, de uma jovem aqui de Roraima, que sai daqui e vai até a Bolívia, atrás de um tesouro. E essa viagem, né, faz com que ela se questione sobre seus próprios valores, né? Então é um pouco para fazer refletir, as pessoas refletirem também sobre que tesouros, né, que buscamos na nossa vida. E por último, o Jogo da Democracia também foi publicado por meio de um edital, que foi um edital da Lei Aldir Blanc, daqui de Roraima. É um livro infanto-juvenil, em que meninas e meninos jogam futebol e decidem participar de um campeonato municipal de futebol.
E assim como é na nossa vida, né? Na história eles também precisam superar as diferenças, se unir em torno de um bem comum. E é isso que é o jogo da democracia, né? É assim que funciona. A gente também precisa se unir às pessoas que pensam diferente, que são diferentes de nós, mas em torno de um bem comum a gente se junta para construir esse bem coletivo. Eu tive a felicidade que esse livro fosse referência no vestibular da Universidade Federal de Roraima, ou seja, os vestibulandos, os candidatos do vestibular terão como leitura, uma das leituras, a minha obra literária. Fico bem feliz desse reconhecimento, né, dessa visibilidade que meu trabalho tem ganhado ao longo dos anos. Sim, a poesia foi a porta de entrada para mim, para a literatura. Então, eu comecei a escrever poemas desde criança e por muito tempo a minha produção predominante eram de textos poéticos. Depois vieram outros textos de prosa, conto e mais tarde romance. E essa porta para a literatura me abriu outras portas, né? O gosto de ler me trouxe sucesso nos estudos, sucesso no trabalho. Então, é difícil dizer, né, como é que seria o meu mundo sem a leitura, sem a literatura. E hoje eu enxergo a literatura como uma forma de expressão, né? Como uma forma de dizer ao mundo as coisas que penso, que sinto, e de contribuir, né, para fazer as pessoas verem o mundo de outras formas, ver que existem outras possibilidades de viver, né? Quem sabe povoar esse mundo com a nossa arte faça esse mundo ser melhor. Ao longo desses anos eu vivi bastante coisa na minha carreira de escritor. Sou grato por todos esses momentos. Alguns me marcaram mais do que outros. Eu lembro, por exemplo, da primeira vez que eu fui aplaudido, que foi quando uma professora ainda na escola anunciou para a turma inteira que eu tinha sido finalista de um concurso de poemas. E aí toda a turma aplaudiu, assim. Foi bem marcante para mim. Outros momentos foi, por exemplo, vários momentos em que eu conheci escritores famosos e escritores que eu só conhecia de nome, eu tinha lido livros. Então foram momentos bem importantes para mim. Teve um momento também que eu, aqui no meu estado, no município chamado Rorainópolis, que é o segundo maior município do estado, e que fica no sul do estado, já perto do Amazonas, em que eu fui dar uma palestra pelo SESC, numa escola, e aí juntaram várias turmas assim, no pátio da escola, e aí aqueles alunos que já conheciam meu trabalho, porque meus livros tinham sido trabalhados em sala de aula com eles, então já estavam ali empolgados para me conhecer, e foi muito emocionante, né, ter essa experiência, né, ter uma plateia assim tão receptiva, empolgada de conhecer o escritor que eu sou. E tanto que assim, depois de horas falando, conversando com eles, teve um momento em que eu disse: olha, a palestra já está chegando ao final, e aí imagina aquele monte de gente fazendo foi bem prazeroso. Mas o momento talvez mais marcante da minha carreira foi na Bienal do Livro de São Paulo, em 2022, que é um mundo assim, né? Parece um parque de diversões para quem gosta de livro e literatura. Eu fui como escritor lançar meu romance, Eldorado de Brisa. Tive a oportunidade de conhecer também alguns escritores, participar de atividades, conversar com pessoas sobre literatura. É sempre bom conversar sobre literatura. E tive uma receptividade boa também do público, né? De leitores que nem me conheciam, mas que estavam ali interessados em livros, leitura, literatura, e foi um momento muito gostoso, né? Uma experiência que com certeza nunca vou esquecer. Bem, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu tenho um blog, se chama Arte de Aldenor Pimentel, só procurar no Google que você vai encontrar, mas é
artedealdenorpimentel.blogspot.com.br. Também tenho redes sociais, principalmente Instagram e Facebook, onde é possível acompanhar meu trabalho, né? Eu divulgo um pouco dos bastidores da minha carreira, alguma notícia sobre mim, ou postagens em geral sobre arte e literatura. E eu tenho também um canal no YouTube onde já publiquei alguns vídeos literários, né? Então, esse conteúdo todo de graça para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho. Os meus livros estão disponíveis, alguns à venda em livrarias na internet, na Amazon, só procurar pelo meu nome, pelo título. Eu também posso fazer venda direta, só entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais, só me procurar lá, Aldenor Pimentel. E quero convidar vocês a conhecerem mais o meu trabalho, conhecer o trabalho de escritores não tão conhecidos nacionalmente, né, mas que fazem um trabalho muito importante, né, de fortalecimento da literatura nos mais distantes lugares deste país. Quero agradecer mais uma vez o convite, dizer que é sempre um prazer esse bate-papo sobre literatura, e quero dizer que é sempre bom conhecer gente que gosta de conversar sobre leitura, sobre literatura. É sempre um prazer, né, ver que as portas da mente das pessoas estão abertas para pessoas que gostam de povoar o mundo com histórias e com literatura. Até mais.